A paz do Senhor a todos vocês que estão chegando no canal Thiago Lima EBD em mais um vídeo, e nesse vídeo nós estaremos falando a respeito da lição de número 8 para a sala e revista dos jovens, com o tema O Quinto Sinal, Jesus anda sobre o mar. E se você está chegando por aqui pela primeira vez ou não, peço que se inscreva, deixe seu like, isso ajuda bastante o canal, o YouTube vai colocando esse vídeo à disposição de mais pessoas e essa palavra com certeza vai chegar a mais pessoas, tá bom? Fica aqui o meu pedido. Muito bem, então hoje nós vamos falar a respeito da lição número 8 da revista dos jovens, O Quinto Sinal, Jesus anda sobre o mar. Nessa lição, nós estamos falando a respeito de Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Esse é o nosso estudo para esse trimestre, o primeiro trimestre de 2022, para a revista e sala dos jovens, tá certo? E nessa ocasião nós já estamos, como o tempo passa rápido, na lição de número 8. E na lição de número 8 falaremos do quinto sinal, Jesus anda sobre o mar. Muito bem, nessa lição nós temos por texto bíblico, o texto base para a nossa lição, é o livro de João, capítulo 6, do verso 16 ao 21. Esse é o texto que a revista nos traz para basear toda a lição. Nós estamos falando do Evangelho de João, então é bem específico esse texto para essa lição. Porém, por que eu estou falando isso? Também temos esta mesma ocasião nas Escrituras, lá em Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33, que vai nos contar a mesma história de João 6, e também no livro de Marcos, no capítulo 6, do 45 ao 52, tá certo? Então estamos falando aqui também agora um paralelo com os livros, os evangelhos sinóticos, Os evangelhos sinóticos que são Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico porque não é parecido, Eles não trazem as mesmas histórias semelhantes, enfim. Mas mesmo assim, mesmo João não sendo um livro, um evangelho que é considerado como sinótico, ele, essa história que está em João, tem também nos outros evangelhos, É interessante que no Evangelho de João, muitas histórias, muitas passagens não estão escritas nos outros três evangelhos, Mas nessa ocasião, para a aula de hoje, sim, nós temos essas duas passagens. Então, repetindo, olha só, Mateus 14, do 22 ao 23 e Marcos 6, do 45 ao 52, tá certo? E também eu gostaria de já deixar destacado para todos que nós estamos falando da situação, da ocasião em que Jesus, olha só, hoje eu vou fazer a leitura do texto. João capítulo 6, 16 ao 21. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse, sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Então esse é João 6, 16 ao 21. É importante, interessante você, professor que me assiste, até você, aluno, a todos, que faça a leitura de Mateus 14, 22 ao 33 e também Marcos capítulo 6, do 45 ao 52. Por quê? Porque nessas outras duas leituras, tratando-se da mesma história, tem outros detalhes importantes que nós precisamos trazer aqui à tona para a gente poder compreender essa passagem, Poder compreender. Por quê? Existe também uma outra experiência no Mar da Galileia, no mesmo mar, Porém, ela não se trata dessa. Essa outra primeira, que é a primeira, essa é a segunda experiência. A primeira experiência está lá em Mateus capítulo 8, verso 23, versículos a seguir, Marcos 4, 36 e versículos a seguir, e também Lucas 8, 22 versículos a seguir. Veja bem, olha só, essa história da primeira travessia, que é a travessia que eles vão, eu não me lembro aqui agora o determinado local, mas eles vão e vão à região de Gadara, realmente eles atravessam, o Mar da Galileia. E é aquela vez onde nós temos até um hino, e acredito que todos conhecem, que é o hino de número 578, Sossegai, tá certo? É justamente essa primeira vez que são essas referências que eu te passei. Mateus 8, 23, Marcos 4, 36 e Lucas 8, 22. Então, essas referências tratam-se da primeira vez, onde Jesus está no barco e está a dormir,
E aí seus discípulos perguntam ao Senhor, não se te dá que morramos? E é justamente assim a letra do hino, né? Então nós precisamos, por isso que eu destaco aqui nessa introdução, que nós precisamos sim fazer a leitura desses 3 pontos, que trata-se da lição de hoje, e também fazendo essa distinção para a sala, né? E você que me acompanha já vai começando a entender que existe a primeira travessia e a segunda travessia. A primeira travessia trata-se de um determinado local, e aí vocês me perdoem que eu não consigo, fugiu, né, a oportunidade de pegar essa informação e trazer para os irmãos, mas os irmãos leiam e vão compreender perfeitamente de onde eles partiram e foram até a Gadara, né, que é uma região olhando o mar da Galileia, situa-se na parte sudoeste. E agora, nessa oportunidade, que é a segunda experiência dos discípulos em alto mar ali, com aquele barco, com aquela carga pesada que eles estavam voltando, eles estavam na sequência dos fatos ali, saindo do momento em que Jesus multiplica, a multiplicação dos 5 pães e poucos peixes, Jesus multiplica e sobram-se os 12 cestos cheios de pães, e eles estão carregando esses cestos, e eles estão agora, entraram no barco, Jesus manda eles estavam... Ai, meu Deus do céu, eu estou com problema de lembrar onde é o ponto exato. De Tiberíades, tá certo? E se você pegar sua Bíblia, naqueles mapas que nós temos atrás, no finalzinho da Bíblia, você vai compreender o que eu estou falando. Eles estão em Tiberíades e vão para Cafarnaum. Então eles não cruzam de uma extremidade a outra, como de oeste a leste, ou de leste a oeste, de norte a sul, do sul ao norte. Eles não fazem esse cruzar, essa navegação mais intensa. Não, eles vão quase que margeando ali o lago, mas sim, passam por um lugar profundo, eles estão em uma tempestade, todos os problemas e as intempéries, estão ali contra eles. Tá? Não, essa questão de estar não fazendo uma travessia de um ponto ao outro não tira nenhuma das circunstâncias que sobrevieram a eles, que foram circunstâncias difíceis, de estar. E até, olha só, circunstâncias difíceis, mas seguindo a palavra de Jesus, seguindo uma ordem que Jesus deu. Jesus, terminando a multiplicação dos pães e peixes, o povo se maravilha com aquilo e diz, olha, é esse que nós precisamos fazer rei. E a revista e a Bíblia está bem escrito isso, que eles intentaram agora fazer com que Jesus fosse o rei. E o povo ia pegar Jesus e ia levar Jesus a ser rei. E numa questão, é claro, política, numa questão até militar, para que pudesse tomar o poder e expulsar os romanos dali. Mas enfim, isso é uma outra lição, uma outra história. Mas Jesus ordena aos seus discípulos que entrem no barco e vão para Cafarnaum, enquanto ele vai para o monte orar, tá certo? Então, assim, esses detalhes que nós vamos ver nessa história, nós encontramos e nós tomamos esse conhecimento a partir do momento em que nós lemos essas nesses três partes, como eu já falei, no começo, Mateus 14, Marcos 6, tá certo? Então é importantíssimo. E também essa distinção da primeira vez que eles fazem a travessia e da segunda vez, que é essa da nossa lição, tá certo? Então, dentre os propósitos de Cristo em seu ministério estava o treinamento dos seus discípulos. E isso faz parte do treinamento dos discípulos do Senhor, Olha só, da primeira vez ele estava conosco. Ele dormiu, ele ficou sossegado e a gente passou aqui, dificuldades da tempestade, as ondas eram muito fortes, muito altas, as ondas que se formam no Mar da Galileia são ondas que chegam a 6 metros, olha só, e é praticamente um lago, um grande lago, que tem ali a sua medida de 22 quilômetros por 14 quilômetros, e alguns dizem que é um pouco menor, enfim, é uma questão de medição, mas gira sempre em torno disso, de 22 por 14, E mesmo sendo um grande lago, até alguém chama de o lago da Galileia, mas enfim, o Mar da Galileia, que é bem conhecido assim porque é muito grande esse lago, então até tempestades acontecem. Agora nessa segunda vez que Jesus fala para que os seus discípulos entrem no barco e vão, a diferença da primeira é que Jesus não está no barco. Jesus não está no barco, agora nós temos 12 discípulos com 12 cestos cheios, um peso muito alto para essa embarcação, que a princípio não era uma grande embarcação, mas era uma embarcação que dava para carregar isso, enfim. Agora, cadê Jesus? Quando nós estamos falando e vendo a história da primeira travessia, da primeira experiência deles em alto mar com o Senhor, Jesus está no barco, mas agora Jesus não está.
E é bem interessante isso. E isso trata-se do quê? Do treinamento dos seus discípulos, tá certo? Porque com certeza eles também, né, estariam futuramente em um mar com uma embarcação não tão grande, mas estariam passando por turbulências, né? Mas agora não justamente, literalmente ali no lago, mas sim no sentido espiritual. E isso fazia parte do treinamento do Senhor para os seus apóstolos, seus discípulos, né? Isso acontecia através da criação de oportunidades que gerassem experiências de fé. Nessa lição refletiremos a esse respeito, considerando inclusive como é importante que conheçamos nossa fragilidade diante do poder de Deus, que não encontra quaisquer limites ou barreiras. O poder de Deus não encontra qualquer limites ou barreiras, tá certo? Muito bem, a tempestade causou muito medo nos discípulos e os deixou abalados. Quem não ficaria? Eu e você com certeza. Pois chegaram a pensar que Jesus era um fantasma. Olha o que o medo, né? O medo e o desespero de ver as situações adversas, de ver o vento contrário, de ver as ondas contrárias, tendo que navegar mesmo assim, né? Contudo, quando Jesus aparece, quando Jesus chega, eles pensam que Jesus é um fantasma. Quando o Senhor se apresenta na situação, quando ele chega para estar ali com eles pensaram que Jesus era um fantasma. Até com eles, né, estar com eles. Mas assim, na leitura que nós fazemos de Marcos 6, do 45 ao 52, olha só como é que diz o versículo aqui. O versículo 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Marcos registra dessa forma. E que Jesus, na verdade, não ia parar, mas Jesus ia passar adiante, né? Acredito que para ir até Cafarnaum chegar antes deles. Jesus andando sobre o mar. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Então o desespero era muito forte, o desespero era muito alto, o nível do desespero para eles naquela situação, naquele momento. E com certeza, em muitas vezes, eu e você já passamos também por esses momentos a ponto de dar grandes gritos, tá certo? Mas, a princípio, então, será que Jesus realmente queria estar no barco ou Jesus continuaria a viagem, né? Mas Jesus, ele deu a atenção aos discípulos, com certeza viu e com certeza já sabia disso tudo. Na verdade, quando Cristo, eu creio dessa forma, que quando Cristo já dispensa eles ali na margem do rio, do lago, do mar, e eles vão, e Jesus continua despedindo da multidão e depois vai para o monte orar, Jesus sabia de tudo que ia acontecer. E tinha o quê? E na verdade tinha não, e Jesus tem o quê? Responsabilidade sobre aquela ordem que ele dá. Tá certo? O problema aconteceu? Sim. Jesus sabia? Sim. Mas Jesus mandou? Sim. Foi a ordem do Senhor? Foi. Mas ele se responsabiliza. Esse é o grande ponto. Ele se responsabiliza não pelas dificuldades. Jesus se responsabiliza em nos ajudar a transpor as dificuldades. Tá certo? Então, às vezes nós deixamos com que o nosso problema seja muito grande e só olhamos para a grandeza do problema e esquecemos de olhar para a grandeza do Senhor. As tempestades estavam vindo contra os discípulos no barco, mas Jesus vem andando sobre as águas, sobre aquilo que está causando o problema, a aflição na vida deles. Agora, Jesus vem andando sobre o mar. Não há poder maior do que do nosso Senhor, amém? Muito bem, então em geral, as tormentas da vida mexem com as nossas emoções. Isso é natural, somos homens. Ficamos como os discípulos do barco temerosos e o medo nos leva a vermos fantasmas. Olha só. Ponto 1, capítulo 1, então, o mar se levantou. A cronologia dos fatos. Nós já citei, né, que Jesus vem ali. Falei um pouquinho da multiplicação, mas só para a gente situar então, capítulo 5, falando a respeito da cura do paralítico do tanque de Betesda. E quando o Senhor está ainda lá em Jerusalém, né, isso é em Jerusalém, aí Jesus volta e tem a experiência de curar o filho do oficial, e depois nós temos essa lição aqui que fala a respeito da multiplicação dos peixes, né? Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, e eu até coloquei aqui, certo, muito bem, então justamente esse ponto, né, que fez com que Jesus mandasse que eles fossem e Jesus foi orar. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, ou seja,
O Senhor Jesus sabia disso, que a ideia deles, o intento daqueles homens que viram e participaram do milagre era fazer dele o que? Rei. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte e foi orar. Tá certo? Então, para recapitular o momento em que vai acontecer. Jesus vai ao monte orar e os discípulos entram no barco rumo a Cafarnaum, tá certo? Então o dia estava declinando quando os discípulos entraram no barco por ordem de Jesus. Para trás havia ficado a multidão e Jesus. Já que Jesus decidiu não acompanhar os discípulos, eles esperavam, no mínimo, fazer uma viagem segura de volta para casa. O coração dos discípulos ainda deveria estar exultando e entusiasmado por terem contemplado um milagre tão esplêndido, que é o da multiplicação. O barco em que atravessaram o mar levaram o restante da multiplicação, os 12 cestos cheios. Logo que começaram a viagem rumo a Cafarnaum, algo estranho começa a acontecer. O tempo muda repentinamente. O vento, encurralado pelas montanhas de Golã de um lado e pelas montanhas da Galiléia de outro, levanta as ondas que açoitam o frágil batel dos discípulos. A embarcação oscila de um lado para outro, sem obedecer a nenhum comando. O perigo é iminente, a ameaça é real, o naufrágio precisa ser evitado. Ponto 2. A impetuosidade das ondas. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram totalmente impotentes. Que situação? Tem coisas que somente Deus pode fazer na nossa vida. Tem coisas que somente o Senhor pode agir por nós. Nós não podemos, com o nosso esforço, com o nosso dinheiro, com a nossa influência, se é que existe alguma, não podemos fazer nada. Não podemos fazer com que aquele desejo ou aquela necessidade seja atendida sobre a nossa vida. Somente Deus pode fazer o milagre. E a situação dos discípulos era essa. Era justamente, os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram totalmente impotentes. Não podiam fazer nada, tá certo? Então o quadro é justamente esse, o ponto de vista físico e humano. Havia uma tragédia iminente e a instabilidade era reinante. Do ponto de vista divino, contudo, aí muda tudo, né? O ponto de vista divino muda tudo. Havia plena segurança e estabilidade. Jesus apareceu soberano, andando sobre as águas. Justamente isso aí, tá certo? O Senhor vem se apresenta a eles sobre aquilo que está causando dano. Olha que grande, que grandeza é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o poder que Ele tem, tá certo? E está pronto para te abençoar, para te fazer transpor aí as dificuldades. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mateus capítulo 14, verso 24. E depois Marcos 6, 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-lhe deles andando sobre o mar. Nós já falamos, né? Eu falei um pouco a respeito na introdução. E falei também agora um pouco aqui, né? E eu deixei aqui no meu esboço o seguinte, as diferenças da primeira experiência com Cristo atravessando o mar da Galileia. Também já citei isso. Jesus estava com ele, Jesus estava dormindo, Jesus acalmou a tempestade, Jesus precisou chamar-lhes a atenção quanto à fé e estavam indo para Gadara, tá certo? Então essas são as diferenças que nós encontramos da primeira para a segunda, né? Mas mesmo assim, né, Jesus também fala a respeito da fé, né? Que Pedro quer andar ali, sugere para que ele vá, se é o Senhor, então que eu vá a ti andando sobre as águas também. E Jesus vem, pode vir, meu filho, pode vir. O poder está nas minhas mãos, está na minha palavra. É a minha voz que tudo ouve e acontece. E ele fala, vem, pode vir, pode sair aí, pode pisar na água. E Pedro vai. Já pensou? Para um pescador vivendo uma situação dessa, é algo realmente que é inimaginável, né? Para nós, nós vemos pelos olhos da fé, a nossa imaginação alcança essa história, né? Mas viver realmente e andar sobre as águas, mas é interessante que em muitos realmente não andaram sobre as águas literalmente, mas andaram sim sobre as águas no sentido figurado, né? Em muitas situações e com certeza no aspecto espiritual também, o Senhor sempre está a nos chamar. Vem, anda, vem comigo. Pode vir, se você tem dúvida, eu sou o Senhor, pode vir e você vai viver aí o sobrenatural do Senhor. Amém? Bom, e ainda, né, com tudo que tem acontecido, a impetuosidade das ondas, né? E nós vemos falar aqui, né, que Deus é soberano, que Jesus é soberano, né, andando sobre as águas e tal. E eu coloquei aqui um versículo de 2 Coríntios, que eu acho assim, que por mais que as ondas sejam contrárias ao nosso barquinho,
por mais que o problema seja grande, que por mais que tudo, né, já comentei também isso, eu quero deixar aqui um versículo, na verdade são uma sequência de versículos em 2 Coríntios capítulo 4, do 8 ao 11, que diz assim, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Olha aí que interessante, né? Ou seja, eu coloquei isso para quê? Para falar a respeito justamente dessas muitas dificuldades, as muitas lutas, as muitas tempestades que nós temos que passar, que nós já passamos, mas ainda, olha, nós estamos aqui dando glória a Deus, então ainda vai vir, viu, meu irmão? Ainda vai vir, viu, irmã? Muitas dificuldades e nós precisamos estar aí conectados com o Senhor, né? O nosso Wi-Fi com o céu tem que estar com o máximo ali de potência, porque realmente o inimigo ele não está brincando, o inimigo está ativo, o inimigo está o tempo todo rodeando como um leão, buscando alguém que possa tragar, tá certo? Buscando uma brecha. Então é importante que você fiquemos atentos a isso. Nós vemos, né, muitas histórias, né, de pessoas que estão bem, de repente aconteceu algo que tirou aquela pessoa da fé e isso é muito triste. Então nós precisamos estar atentos a isso, tá certo? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, tá certo? Paulo nos lembra que, embora às vezes possa parecer que estamos sendo quase vencidos, nunca devemos perder a esperança. Nosso corpo perecível está sujeito a pecar e sofrer, mas Deus nunca nos abandona. Olha, por Cristo ter vencido a morte, temos a vida eterna. Todos os nossos riscos, humilhações e provas são oportunidades de Cristo demonstrar seu poder e sua presença em nós e por nós. Treinamento dos discípulos, treinamento sobre nós agora, tá certo? Esses discípulos, esses irmãos, os discípulos do Senhor, os apóstolos, os pais da igreja, os pastores depois, eles já se foram. E agora nós estamos, né? E até Jesus voltar, outros virão. Mas nós precisamos estar o quê? Firmes com o Senhor, porque Ele nunca nos abandona. E também, 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, isso mesmo, capítulo 4, do 16 ao 18, que diz assim, ó, por isso, porque é uma sequência do texto, né? Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Atenção, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ficando firme, com certeza o Senhor está assistindo e Ele vai retribuir isso. Mas não fazemos isso pela retribuição, mas fazemos sim, porque existe uma proposta muito melhor, que é o céu de glória. É o céu, é a eternidade com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus. E continuando então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas, que nós possamos estar atentos a isso. Estarmos ligados, estarmos com o nosso foco nas coisas eternas. Como é que eu faço isso, irmão? Leia a Bíblia. Faça uma oração. Seja crente, rejeite o pecado, fuja da aparência do mal, resiste o inimigo e ele fugirá de vós. É assim, certo? Às vezes as pessoas procuram tanto, em tantos lugares, em tantas coisas, e está tão próximo de nós, olha só, está aqui, pronto, aqui, né? Não tentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, que é a esperança de logo estarmos com o Senhor Jesus. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. E como é que eu vou ver isso? Onde que eu vou encontrar isso? Aqui, nesse livro, está aqui na mão, está aí na sua mão. Está disponível para todo mundo. Você não tem Bíblia física? Baixa o aplicativo, pronto. Não tem desculpa, tá certo? Ponto 3 aqui, um fantasma. E eu estou ainda no capítulo 1, né? Meu Deus, e o tempo está passando. Ponto 3, um fantasma. A relevância desse sinal também se vê na relação dos discípulos quando veem Jesus. Marcos registra que eles pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Nós já lemos, né? Marcos 6,49. Você veja, a lição toda vai tratar essas outras duas passagens. Por isso que é importante nós estarmos também com a leitura bem fresca, né? Vívida na nossa mente, para poder entender a lição. E outro ponto aqui da revista que eu quero destacar
É de se imaginar também qual seria a origem da crença que expressaram, né? A questão do fantasma, de ver um fantasma. Como assim? Eles viram um fantasma, mas de onde você tirou essa ideia que isso é um fantasma? Como assim? Né? Ao imaginar que seria um fantasma. Isso não tinha relação alguma com toda a revelação escriturística já disponível aos judeus. Olha só, precisamos ter cuidado com todo tipo de crentice, né? Nossa compreensão das realidades espirituais devem ter sempre uma fonte única e segura. A palavra de Deus, acabei de mencionar isso, né? Se nós queremos ver o sobrenatural de Deus, se nós queremos ver o agir de Deus, o milagre de Deus, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Tá certo? Não é simplesmente estar na igreja, não é simplesmente ir aos cultos. Você tem que se esforçar e ler a Bíblia, em estudar, em estar na escola dominical, aprendendo, questionando, falando, colocando, falando com o seu professor, falando com o seu pastor. Isso é importante. Isso tudo faz parte, né? Como as circunstâncias podem mudar tão rapidamente em nossas vidas. Na tarde do dia anterior, os discípulos haviam participado de um evento simplesmente extraordinário. A multiplicação de tão poucos pães e peixes para alimentar uma tão grande multidão certamente produziu emoções fantásticas nos discípulos. Estavam em êxtase, certamente. Entretanto, poucas horas depois, viam-se perplexos, enfrentando ondas tão perigosas. No primeiro cenário, estava com Jesus. Agora, embora atendendo à ordem dele, estavam sozinhos e totalmente incapacitados de resolver a crise tão aguda. Uma madrugada terrível no meio do mar. Certamente, quem já experimentou, de algum modo, navegar em meio às ondas fortes pode imaginar o que os discípulos estavam vivendo. Acrescentando o fato de que, na época, as embarcações eram muito frágeis, né? Pense nisso também, tem essas outras dificuldades. E sem qualquer sistema de comunicação, o quadro era desolador. Isso nos faz refletir quanto precisamos crescer na fé. Crescer na fé. Treinamento dos discípulos, crescer na fé. Esses dois pontos, eles estão andando juntos, certo? Se Jesus está treinando os discípulos, Jesus está treinando a fé deles. Jesus está dando oportunidades para que a fé deles aumente, para que eles aprendam e cresçam na fé, tá certo? Simples assim. Alcançando uma maturidade espiritual que não nos torne suscetíveis a extremos da vida. Em um momento, uma empolgação e outro, profunda frustração, tá certo? É justamente isso que nós não podemos nos confundir. Em um momento, olha como é que o texto aqui diz, que em um momento eles estavam vivendo na tarde do dia anterior, um momento de milagre, um momento de bonança, um momento de, meu Deus, como que isso é possível? E o pão não parava de sair dos cestos, a multidão se alimentando, mais de 5.000 pessoas. Um milagre extraordinário. Um sinal de que Jesus realmente é Deus. Estamos tratando da divindade do Senhor também. E agora, vamos continuando o nosso caminhar. Acabou esse momento fenomenal. Acabou. A noite está chegando. Jesus nos dá uma ordem. Eles saem, encontram um problema. E um difícil e um grande problema. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, que nós precisamos compreender que na vida cristã, a vida da fé, a vida daquele que teme a Deus e obedece ao Senhor é assim. É dessa forma. Em um momento estamos vivendo a bênção, mas em outro momento estamos vivendo as dificuldades. E isso vai estar também lado a lado na nossa vida. O próprio Senhor falou, olha, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Ou seja, as dificuldades são grandes. As dificuldades são muitas. As dificuldades serão sempre nessa vida aqui. Nós estamos numa escola. Para logo mais, né, quando tiver a prova final dessa escola aqui, nós estarmos com o Senhor, né, e poder com Ele nos encontrar nos ares, não é assim que a Bíblia diz a respeito do arrebatamento? É justamente isso. É justamente disso que nós estamos falando. Quando falamos da esperança, estamos falando do arrebatamento, estamos falando do momento em que estaremos encontrando com o Senhor nos ares e de lá seguindo, né, para tantas outras bênçãos e outros momentos. Ponto 2, capítulo 2. Tá, hoje está demorado a aula. O processo da revelação de Jesus. Então, sou eu, não tem mais. Olha só. Quando os discípulos assustados e com medo pensaram em estar diante de um fantasma, Jesus se identificou. Como é que Jesus se identificou? Sou eu, não tem mais. Te aquieta, calma. João relata o momento em que o receberam no barco, mas Mateus dá a informação precedente, né, que Pedro manifestou dúvida se realmente era Jesus. Né? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mateus 14, 28.
Jesus o chama, ele descendo do barco, começa a andar sobre as águas. Sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Clama por Jesus, que lhe estende a mão e segura. Né? Mateus 14, 31. Precisamos refletir um pouco. Olha que interessante isso. Precisamos refletir um pouco sobre a atitude de Pedro. Em princípio, parece expressar ousadia. Mas também pode ser uma demonstração da incredulidade na palavra de Jesus. Para pensar nisso, né? Mateus registra que logo Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo ao Senhor, salva-me, né? E o Senhor salvou. Existem coisas que são para Jesus fazer e não para nós. Embora saibamos que Jesus poderia sim fazer com que Pedro andasse sobre as águas e não afundasse, naquela circunstância, isso poderia estar refletindo a incredulidade dos discípulos quanto à palavra e identidade de Jesus. E esse ponto que cabe uma reflexão mais contida. Há uma diferença entre buscar prova da existência de Deus e de seu poder com o propósito de adorá-lo e fazer o mesmo como expressão de resistente incredulidade e orgulho. Esse é o ponto. Tá certo? Olha, mas se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá ter contigo. E talvez quando... Depois eu coloco aqui, né? Deixa eu ver se é aqui. Ah, sim, justamente. Olha, não podemos, de forma terminativa, atribuir esse tipo de sentimento a Pedro, tá certo? De sentimento de incredulidade e orgulho. Não. Mas a reação de Jesus nos permite inferir o que houve da parte dele. Uma censura diante da exigência do discípulo. Depois de estender a mão para Pedro e segurá-lo, o mestre disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é verdade? Essa expressão, aí a gente pensa, né, que essa expressão é porque duvidaste e porque você sucumbiu. Mas pode ter sido decorrente da atitude de Pedro em pedir uma prova da identidade. Antes disso, antes de afundar, antes de sair do barco. E não do medo quando andava sobre as águas. Tá certo? É algo que nós precisamos meditar nisso. E às vezes eu e você estamos cometendo esse erro. Será que foi um erro? Qual seria o correto em afirmar aqui? Que Jesus falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque afundou na água ou porque pediu uma prova de Jesus antes de sair do barco? Nós precisamos reconhecer o Senhor. Nós não podemos, em meio às dificuldades, às tormentas, olhar o Senhor Jesus, ver o agir dele, ver ele chegando presente à nossa luta, à nossa dificuldade, e dizer, não, isso é um fantasma. Ah, mas, afinal de contas, Gideão provou o algodão no meio da grama, a grama com o algodão e molhou um dia, molhou o dia, mas eu também vou tirar a prova aqui. Pedro pediu. Não. Sua vida de fé precisa, os seus olhos da fé, os seus olhos espirituais, tem que identificar, sim, o agir de Deus. Isso precisa ser um ponto fixo na sua vida. Jesus, ele tem uma identidade só. Olha, sou eu, não tem mais. Quem que falaria assim no meio de tanta dificuldade? Quem que viria sobre as águas? Quem que teria esse poder? Quem que, né? Jesus fala tantas coisas assim. O que queres que te faça? Para o cego? É claro que ele quer ver, mas Jesus quer que ele se identifique, que ele fale com o Senhor, e o Senhor fale com ele, um relacionamento. E Jesus, no meio da tempestade, toda aquela bagunça, aquele desespero, aquele medo, Jesus se apresenta sobre os problemas, e aí e Jesus fala, sou eu, não tem mais. Mas, é Jesus, só pode ser Jesus. Mas é interessante, uma coisa, né, para fechar esse ponto, assim, que quando Pedro está lá, né, na praia, outra história agora, quando Pedro está na praia, desanimado com a sua pescaria, limpando as redes, tirando aquelas algas e a sujeira do mar, que não pescou peixe nenhuma a noite toda. E lá vem Jesus com a multidão, e ele pega o barco de Pedro, usa o barco de Pedro para ensinar o povo. E daí Jesus, terminando seu discurso, fala para Pedro, ei, vai pescar agora. Vai pescar e vai ao alto mar e tal. E aí Pedro vai, né? Pedro vai. A história conta que eles fazem uma grande pesca, e nessa pesca é necessário que outro barco até venha ajudar ele, né? E a Bíblia diz, eu não sei qual é o versículo, que fala assim, que quase iam a pique, ou seja, os dois barcos, e se houvesse mais barcos, quase iam a pique de tanto peixe que eles pescaram. Essa foi uma ocasião também a qual Jesus se apresentou a Pedro, e depois, quando Pedro chega na margem, diante de toda aquela maravilhosa pescaria, Jesus fala para Pedro, bora, deixa isso daí e vem comigo, vou te fazer pescador de homens agora.
Aí Pedro larga tudo e vai. Pedro vai. Quando o Senhor, ele é julgado e o Senhor morreu na cruz do Calvário, e nós estamos ainda falando naquele momento em que Jesus se apresenta na praia, né? Pedro volta a pescar. Pedro volta a fazer o que ele fazia. Afinal de contas, Jesus morreu, afinal de contas, agora não tem mais mestre, e agora acabou pra gente, eu vou pescar, quem vai comigo? Aí levou alguns lá para pescar. Quando eles estão pescando, ele não está pegando nada de novo. Mas aí chega alguém lá na margem do lugar onde eles estão e fala assim, olha, joga a rede ali, joga a rede aqui. Isso era habitual, né? Porque da margem, em alguns pontos no Mar da Galileia, dava para ver realmente os cardumes. Então era uma indicação daquele que estava à margem, era natural, as pessoas conheciam essa técnica, né, de pescaria. Mas, ok, e aí eles jogaram a rede. Quando eles jogam, e quando eles sentem o peso da rede, como que a Bíblia registra a reação de Pedro? Né? Como que eles reagem? Me parece que é João que fala para ele, olha, é Jesus. E quando Pedro ouve isso, quando Pedro fica sabendo disso, ele pula na água, com medo, já com receio da negação que ele teve com Jesus. Então, assim, a maturidade na vida dos discípulos, ela chega. Se nós olharmos de uma forma mais distante e para termos uma visão panorâmica da vida dos discípulos, do começo e para o final do ministério, dentro do tempo do ministério de Jesus, nós vemos um crescimento, sim, e muito significativo. E depois Pedro, no Pentecostes, né, se apresenta e se coloca agora como o pastor ali daquele povo e dá um discurso, faz uma pregação ali onde pessoas, mais de 3 mil pessoas aceitam a fé, o caminho, né? Eles tratavam assim, o caminho. Então nós vemos que no treinamento, o treinamento do Senhor Jesus, ele é muito eficaz, né? Porque nós vemos um crescimento na vida dos discípulos, tá certo? Então, esse ponto aqui, que fala, né, homem de pequena fé, por que duvidastes? Né? Será que foi porque ele quis sair do barco ou porque ele afundou na água? Jesus não poderia, mesmo que ele tivesse sem fé, Jesus poderia fazer com que ele não afundasse. Ponto final. Né? Mas ele afundou e ele compreende que o erro dele foi primeiro em querer pedir uma prova ao Senhor, né? Querer pedir uma prova, mas se for o Senhor mesmo, então me manda ele ter contigo aí. E depois, ainda vivendo o milagre, ele olha para os lados, ao invés de olhar para Jesus, ele olha para os lados e afunda e sucumbe na fé ali, porque ele começa a ter medo de novo, deixou com que o medo voltasse a dominar o seu coração. Mas nós vemos um crescimento depois na vida desses discípulos, porque o treinamento de Jesus é muito competente e realmente muda a vida de qualquer um. Medo e dúvida, e aqui vai falar a respeito do medo e dúvida, né? O texto aqui, eu não vou fazer menção do texto, mas assim, sem fazer qualquer juízo de mérito conclusivo sobre a atitude de Pedro e sua motivação, o que sabemos pelas Escrituras é que precisamos nos aproximar de Deus com fé, olha, né, crendo que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, Hebreus 11:6. Quando falta fé, é preciso aproximar-se dele com mais profunda humildade, pedindo-lhe que nos acrescente esse tão fundamental atributo espiritual. Até mesmo reconhecendo nossa incredulidade, como fez com lágrimas o aflito pai de um jovem lunático, lá em Marcos 9:24, né? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Marcos 9:24, tá certo? Então que nós possamos estar aí atentos, mesmo diante de qualquer problema. Aí você está lá numa situação difícil, Jesus vem, sou eu, não tem mais, não tema, eu estou aqui. Aí você olha e fala, não, mas não pode ser, não é possível. Mas tenha esse olhar espiritual. Seja uma pessoa que está com a mente aberta para aprender as coisas do Senhor. Na improbabilidade mesmo que o Senhor se apresenta. É de forma fantástica, inesperada, a qual o Senhor Jesus vem e se apresenta para nós e resolve o nosso problema. Amém? Glória a Deus por isso. Ponto 3 do capítulo 2, então, o perigo da apostasia. As Escrituras e a história nos mostram exemplos de pessoas que exigiram provas da existência de Deus e de seu poder. Não como fruto da necessidade de conhecê-lo, mas como uma expressão de resistente incredulidade e orgulho. Mais uma vez. Né? Então, eu coloquei aqui para a gente falar a respeito disso, Hebreus, né, capítulo 2, verso do 1 ao 4, que diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já
Temos ouvido para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo atribuídos por sua vontade? Como? Como escaparemos nós? O autor rogou a seus leitores que prestassem atenção à verdade que haviam ouvido, para que não se desviassem através dos falsos ensinos. Prestar atenção de forma cuidadosa é um trabalho árduo. Envolve enfocar nossa mente, corpo e sentidos. Ouvir a Cristo não significa meramente escutar, mas também obedecer. E aqui está o segredo da história, né, pessoal? Obedecer. Obedecer à voz do Senhor é imprescindível. Devemos ouvir cuidadosamente e estar prontos para obedecer e colocar as suas instruções em prática. Muito bem. Obedecendo, coloco em prática aquela palavra que o Senhor nos falou, né? E deixa eu ver aqui algo que eu anotei. Então, por que o autor da revista colocou a apostasia aqui, né? Por quê? Por quê? Por medo e dúvida. Porque medo e dúvida geram esse resultado na nossa vida, a apostasia. Então, às vezes nós vemos, né, infelizmente, pessoas que aceitam a Jesus, começam a caminhada, mas aí vai passando o tempo, acontece um problema aqui, um problema ali, e muito disso, né, no começo da caminhada são circunstâncias que vêm contra justamente a nossa fé, né, diretamente àquilo que cremos, e as pessoas acabam desanimando, né? As pessoas acabam deixando de lado. Ah, não, tá todo mundo me perseguindo, no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, seja onde for. Eu não posso falar que sou crente, que já vem pessoas falando e eu tenho que ficar explicando muito, vou deixar isso de lado. A pessoa experimentou o gozo na alma de poder servir a Deus, experimentou a beneficência de Deus sobre a vida dela e agora rejeita. Isso é um problema, tá certo? Sejamos mais crentes e atentos à palavra de Deus de forma simples e clara. Às vezes as pessoas querem, eu vou fazer um curso de teologia para poder entender, eu vou fazer... Olha, a melhor coisa para o bebê poder se nutrir é o leite materno, né? É o leite, é aquilo que ela pode comer, que ela pode absorver. Para o adulto, é o arroz e feijão, é o tutu de feijão, tá certo? É uma comida mais sólida, então nós precisamos entender isso. Por isso que eu coloquei assim, sejamos mais crentes e atentos à palavra de Deus de forma simples e clara. Falei desde o começo aqui, peguei a Bíblia e gesticulei aqui. Palavra de Deus, fazer leituras bíblicas. É um remédio para apostasia. Se você tem uma pontinha de apostasia aí dizendo, eu acho que eu vou deixar de lado. Não, faça uma oração a Deus, eu vou orar por você e faça leituras bíblicas, fale com alguém, converse com alguém a respeito. Não deixe com que o medo, né, e a dúvida gere isso no seu coração, porque aí realmente você estará encarando aí, tendo um problema muito difícil. Realmente, toda essa dificuldade dos discípulos no mar, tratando-se da apostasia, essa situação não é nada, a apostasia com certeza é um problema muito maior, porque parte do ponto de que você precisa acreditar, você precisa abrir a porta do seu coração para com que a palavra do Senhor, a voz do Senhor chegue. Se você não fizer isso, se você fechar essa porta, você não vai ouvir mais a palavra do Senhor, não vai mais ver mais nada. Não vai viver agora o milagre de Deus. E você precisa sim, abrir o coração para o Senhor, abrir sua mente, estar procurando aprender mais do Senhor. De que maneira? De forma simples e clara. Onde eu encontro isso? Leitura bíblica, oração, uma conversa informal com pessoas, amigos, irmãos da igreja. É assim. Deixe de lado os muitos... Olha o que eu coloquei aqui. Deixe de lado os muitos vídeos e histórias, né, paralelas, como sendo palavra de Deus, ou até profecias, que muitos têm dito, né, ser de Deus, mas na verdade esses profetas não sabem nem o que é jejuar. Meu Deus do céu, e como tem isso hoje? Né, esse tempo aí de crise que a gente está passando, da pandemia, como... pessoas que mostram ser sábias, mostram ter maturidade espiritual, estão indo atrás de vídeos de internet. É assim, uma coisa de louco. Tem que ter muito mais fé para acreditar num negócio desse do que um estudo de maneira clara aqui falando do milagre de Jesus da escola dominical. Tá certo? Então, quem dera, né, o que é ser um profeta de Deus. Então, quer dizer, eles estão muito aquém. Essas pessoas estão muito aquém de um estudo sadio e de uma maneira correta, santa,
tá certo? E com cautela quanto às coisas espirituais para a nossa vida. Nós precisamos buscar o quê? Sabedoria. Nós estudamos isso já. Sabedoria, prudência, né? Saber ouvir, estar prontos, atentos, tá certo? Então busca ouvir, aí coloquei, busca ouvir Deus em sua leitura bíblica, em sua oração, na escola dominical e nos cultos de sua igreja. Busca a voz do Senhor, tá certo? Ponto 3 então, vamos lá pro ponto 3, olha só. Treinando os 12 apóstolos. Já falamos de treinamento aqui, mas agora o ponto é justamente isso. Então, a ordem de Jesus. Já falamos a respeito da ordem de Jesus, né? Mateus e Lucas trazem informações complementares das circunstâncias do sinal em estudo. Mateus diz que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e passassem para a outra banda do mar, enquanto despedia a multidão. Mateus 14, 22. Marcos usa uma expressão que revela mais incisividade. Jesus obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Marcos capítulo 6, verso 45. Esse é texto da revista. Isso mostra que o propósito do mestre era que os discípulos atravessassem sozinhos o mar da Galileia. Tá certo? Os discípulos não voltam a Cafarnaum por conta própria. Eles foram compelidos a entrar no barco e atravessar o mar. Jesus não pediu, não sugeriu nem aconselhou os discípulos a passarem para o outro lado do mar. Eles os compeliu e os obrigou. Os discípulos não tinham opção. Deviam obedecer. E ao obedecerem, foram empurrados para o olho de uma avassaladora tempestade. Nós já falamos isso, né? E que isso tudo está dentro de um propósito. Qual o propósito, irmão Tiago? Justamente um treinamento dos discípulos, né? Nós mencionamos aqui Marcos 6, que fala que Jesus ia passar adiante deles, mas vendo toda a situação, Jesus entra com eles no barco, né? E isso acaba sendo, logicamente, um ponto do treinamento deles, tá certo? Então, como entender isso? Né? Como entender isso? Por que Jesus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas? Por que Jesus nos empurra para o epicentro da crise? Por quê? Porque somos sacudidos por vendavais maiores que nossas forças. Puxa vida. Por que acidentes trágicos, perdas dolorosas e doenças graves assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? São perguntas que vocês ouvem? Ouço bastante perguntas assim. É mais fácil aceitar que a obediência sempre nos leva aos jardins engrinaldados de flores e não à fornalha da aflição. Tá certo? Vou repetir. É mais fácil aceitar que a obediência sempre nos leva aos jardins engrinaldados de flores e não à fornalha da aflição. É mais fácil aceitar que a obediência nos livra da tempestade e não que ela nos arrasta para as torrentes mais caudalosas. A existência de problema, porém, não significa que estamos fora do propósito de Deus, nem que Deus está indiferente à nossa dor. Na verdade, a vida cristã não é uma sala VIP, nem uma estufa espiritual. A vida cristã não é um paraíso na terra, mas um campo de lutas renhidas. A diferença entre um salvo e o ímpio não é o que acontece a ambos, mas o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida, tá certo? Então, olha que interessante, Jesus diz que o insensato constrói sua casa na areia, mas o sábio edifica sua casa onde? Na rocha? Sobre ambas as casas cai a mesma chuva, no telhado sopra o mesmo vento, na parede bate o mesmo rio, tá certo? Uma casa cai e a outra permanece de pé. O que diferencia uma casa da outra não são as circunstâncias, mas o fundamento. Não é verdade? Um cristão enfrenta as mesmas intempéries que as demais pessoas, mas a tempestade não o destrói. Antes, revela a solidez da sua confiança no Deus eterno. E aqui é o ponto da diferenciação. Tá bom? 2 Coríntios 4, 8 e 9. Mais uma vez eu coloquei, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Ponto 2 do capítulo 3 vai dizer o seguinte: compreender ou obedecer. Então, existe diferença entre compreender e obedecer? É claro que sim. Compreender eu compreendo e guardo para mim. Agora, obedecer eu externo isso. Eu externo o que eu compreendo, certo? O obedecer é a ação da compreensão, ok? Então, em nosso relacionamento com Deus sempre deve prevalecer a obediência, a despeito de nossa incompreensão. Os discípulos estavam sob ordem expressa de Jesus. Já falamos aqui, né? Não estava agindo por vontade própria, mas isso não os isentou de
enfrentar tão grande tempestade. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de sempre obedecer o nosso Senhor e fazer a sua vontade. E aí a revista colocou aqui o exemplo, né, a respeito de Saul, né, quando ele oferece o sacrifício e não esperou ali Samuel estava demorando e ele ficou agitado, Saul ficou agitado, acabou oferecendo, fez o que há de errado, fez aquilo que era errado, fez a parte que não era para ele fazer, se precipitou, colocou ali o carro na frente do boi, né, pra gente entender fácil, tá certo? Saul meteu os pés pelas mãos, então quer dizer, inverteu a ordem lógica da coisa, não aguardou a sua vez. Saul, ele foi, né, um precipitado, foi um menino diante de uma situação onde a ordem para ele obedecer era o quê? Espere. Ah, mas eu sou rei. Você espera. Você é rei, você seja lá quem você for. Se Deus não mandou você fazer, você não faça. Você espera. Existe uma liderança, irmão. Existe uma liderança, irmã. Você não pode sair fazendo tudo de qualquer jeito como se fosse você o mandatário, o manda-chuva. Não. E Saul teve esse erro. Tá certo? Então nós estamos falando aqui compreender e obedecer. E existe um ponto muito importante nisso. Eu já falei, já citei. Quando nós obedecemos é porque nós externamos a nossa compreensão. E o que Saul, qual foi a ação de Saul? O que ele externou, o que ele fez, qual foi a ação dele? De imprudência, né? De imprudência, de uma pessoa que colocou ali a mão onde não era para colocar, fez o que não era para fazer, mesmo sendo rei de Israel. Deus não mandou, por que você tá pondo na mão? Não é para fazer, tá certo? Uma outra, aí aqui a lição vai dizendo assim, né? Obedecer, né? E aí é a palavra de Samuel, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. É texto da revista. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Opa, meu Deus do céu. É melhor do que a gordura de carneiros. Essa gordura de carneiro deve ser muito boa, tá certo? E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. A rejeição da palavra de Deus feita por Saul foi considerada como rebelião. Olha, que terrível. E isso lhe custou muito caro. Qual foi o preço disso? Seu ministério acabou. Seu ministério zerou. Fez o que não era para fazer, antecipou, achou que podia, achou que era o cara do momento. Não posso passar vergonha aqui esperando aqui na frente dos meus amigos. Eu vou fazer, porque afinal de contas eu sei fazer. Fez errado. Outro exemplo, né, de uma questão assim de compreender e obedecer, eu sempre volto aqui para estar sintonizado, né? Eu citei esse exemplo meu, né? Os irmãos aí fiquem livres para anotar ou não, mas Atos 5, do 1 ao 5, que vai falar a respeito de Ananias, tá certo? E Safira, sua esposa, que no momento em que todos estavam vendendo as suas propriedades e dando aquela oferta para a igreja, o que eles fizeram? Mentiram o valor da venda do terreno deles. E aí caíram mortos para trás. Acabou, né? Eles compreenderam o que era para fazer? Sim, eles compreenderam. Eles sabiam que era para fazer uma coisa, mas eles obedeceram? Não. Foram desobedientes. Não é verdade? E aí tentando enganar Deus, tentando aqui dar um golpe em Jesus. Ai, misericórdia, né, irmão? Não podemos, não temos aí... Nossa, não é possível que as pessoas pensam em enganar Deus. Como assim, irmão? Como assim enganar Deus? Que jeito você vai enganar Deus? Ou você é ou você não é, irmão. Não adianta você querer ficar enganando as pessoas. Só vai atrasar a sua vida. Não é verdade? Só vai atrasar a sua vida. Ficar enganando as pessoas ali com a conversinha não vai dar certo. Compreender somente não é objetivo. Compreender tem como alvo o obedecer, tá certo? Isaías capítulo 1, é isso mesmo? Isaías capítulo 1, verso 19 e 20 diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Outro versículo aqui que eu quero deixar para a gente fortalecer a nossa fé é Romanos 12, 11, que vai dizer: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Medita nisso que é benção para a sua vida. Ponto 3 aqui então, o último ponto da nossa lição, é fé e confiança. Fé e confiança. Nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e confiança nele, considerando todos os seus atributos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, tá certo? E aí aqui a revista vem falando a respeito de Abraão, né? Colocou aqui o exemplo de Abraão, em fé e confiança. Quando a gente fala de fé, falamos de Abraão, pai da fé, amigo de Deus, né? Então, Hebreus, e eu destaquei 3 pontos aqui, né, a respeito de Abraão especificamente. Então, Hebreus capítulo 11, do 8 ao 10, né, a sua saída da sua terra natal, né, então pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu.
E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas como com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Isso aqui é a palavra de Hebreus, capítulo 11, verso do 8 ao 10. É o primeiro ponto aqui que fala, é lógico que se a gente for ler Gênesis, tem muitos outros detalhes, a história é linda, né? A história é muito bonita, recheada de contexto ali pra gente falar, né? Contextualizar e tudo. Mas aqui rapidamente, então, é o momento da sua saída, do seu atender, né? Olha só, ele compreende e obedece. Depois, eu pus aqui Gênesis 22, 9 ao 12, né? A ordem de oferecer, né, Isaque em sacrifício, certo? Foi outro momento também na vida de Abraão. Muitos momentos na vida de Abraão mostra a obediência, mostra a fé, né? Mas aqui, pontos mais altos dessa jornada, né? A jornada de Abraão, Gênesis 22, 9 ao 12, que diz: E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a mão. Olha, é interessante isso, né? E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, o teu único filho. Né? E aí nós vemos um resultado disso tudo em Tiago, capítulo 2, verso 23, né? O testemunho que o acompanhou. Quando nós falamos de fé, como eu já disse, quando nós falamos de fé, nós lembramos sempre de Abraão, né? O pai da fé, o pai Abraão. E aí Tiago, capítulo 2, verso 23, nos diz: E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado o quê? Foi chamado amigo de Deus. Aliás, o amigo de Deus. Olha, ser chamado o amigo de Deus, que privilégio, meus irmãos, que privilégio, né? Realmente é para poucos, né? Essa é uma situação que é para poucos. E o texto da revista ainda fala assim: nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé, na confiança nele, considerando todos os seus atributos. Sem fé é impossível agradar a Deus, tá certo? E aí, mais um ponto aqui, eu coloquei ainda mais alguma coisa aqui, mas aqui rapidamente: o seu Deus, onde está? As pessoas perguntam isso também. Se Deus se importa com você, por que você está passando por problemas? Será que alguém falou isso para Abraão? Acho que ninguém ousou, né? Ninguém ousou falar isso para Abraão. Se Deus ama você, por que você está doente? Se Deus satisfaz todas as suas necessidades, por que você está sozinho nos braços da solidão? Se Deus é bom, por que Ele não poupou você ou a pessoa que você ama daquele trágico acidente? Se Deus é o Pai de amor, por que a pessoa que você ama foi arrancada de seus braços pelo divórcio ou pela morte? Muitas vezes, o maior drama que enfrentamos não é a tempestade, mas a demora de Jesus em vir nos socorrer. Além da tempestade, curtimos a solidão e o sentimento do total abandono. Jesus, na verdade, não estava longe nem indiferente ao drama dos seus discípulos. Ele estava no monte orando por eles. Quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade, Ele está trabalhando a seu favor, preparando algo maior e melhor para você. Ele não dorme nem cochila, mas trabalha para aqueles que nele esperam. Ele não chega atrasado, nem a tempestade está fora do seu controle. Jesus não chegou atrasado a Betânia. A ressurreição de Lázaro foi um milagre mais notório do que a cura de um enfermo. Caro leitor, acalme o seu coração. Jesus sabe onde você está, como você está e para onde Ele o levará. Amém? Meus irmãos, olha, eu não quero estender muito aqui, já estou bem mais que uma hora falando, mas a conclusão, né? A conclusão para ler e a gente finalizar. Servimos a um Deus gracioso e cheio de misericórdia, que sempre quer se relacionar conosco. Para isso, precisamos ter fé. As mesmas tempestades que expõem nossas fraquezas e nosso medo servem para nos aproximar de Jesus e nos fazer conhecê-lo melhor. Precisamos buscá-lo mais. Uma atitude de profunda humildade, reconhecendo nossas limitações. Como com ele chegaremos à terra firme. Amém? Bom, acabamos a lição. Lida a conclusão. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha, de alguma forma,
que eu possa, né, ter cooperado de alguma forma na sua lição, aos professores e aos alunos, que Deus abençoe, que eu sempre digo sempre assim, que o Senhor, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração através dessa palavra. E o Espírito Santo fala mesmo, e ele faz mais, muito mais de tudo aquilo que nós poderíamos imaginar, né? E peço a você que está aqui chegando aí, me acompanhando, se inscreve no canal, deixa o like, tá certo? Ative aí os sininhos, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, isso também é benção, manda aí para o pessoal do grupo lá da igreja, da sala, para os professores, tá bom? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe e, se Deus quiser, até a próxima aula.